Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando continuidade ao trabalho de leituras nas Sagradas Escrituras, aproveitando as diferentes versões de texto bíblico, bem como os diferentes recursos de comentários e outros auxílios que as Bíblias estão disponibilizando. E agora, para tanto, vamos fazer uso da versão King James de 1611, que é impressa pela BV Books, com comentários de Holman, ok? Vamos então ver o que nos disponibiliza essa excelente Bíblia. Tá certo? Tenho aqui um exemplar em capa toda preta da BV Books, Bíblia King James, a BKJ. Então temos aqui a contracapa e vou partir para o livro de Josué, que é o livro que estamos agora, no qual estamos fazendo as leituras, tá? Somente quero mostrar, antes de partirmos para o seu capítulo de número 3, que é o qual estamos procedendo a leitura em sequência. Já fiz a leitura inicial na Bíblia Almeida Corrigida Fiel, com um comentário de Scofield. Também fizemos a leitura na Bíblia NAA, Nova Almeida Atualizada, ok? E agora estamos na BKJ, na Bíblia King James, com comentário de Holman. E na abertura do livro dos Juízes, ele disponibiliza aqui essas breves informações que achei muito interessante, né, como introdução. Juízes. O livro de Juízes é o segundo livro histórico do Antigo Testamento. Josué e Esther também são citados. Na Bíblia hebraica, esses livros são chamados de profetas antigos ou anteriores, tá certo? Está dentro de Ketuvim. A preocupação teológica e espiritual encontrada no Pentateuco e nos profetas é mais do que simplesmente registrar fatos históricos. O nome do livro vem da denominação hebraica dos personagens principais, Shofetim, conforme aparece em 2:18, que pode ser traduzida como governantes. Esses juízes eram agentes de livramento do Senhor. O Senhor é o personagem principal e o herói dos juízes. Na imagem que ele põe como ilustração, ele explica que Monte Tabor teve um papel importante durante a conquista. Ele servia de fronteira entre as tribos de Naftali, Issacar e Zebulon. Josué 19. As tribos costumavam adorar ali. Deuteronômio 33, 18 a 19. Baraque e Débora reuniram um exército no Monte Tabor para se defender contra Sísera, o sírio, tá? Então temos inclusive uma explicação, né, acerca do termo juízes, que, diferente do que a gente pode entender como magistratura, é na verdade uma referência a governantes periódicos que eram levantados e inspirados por Deus para trazer libertação e condução a Israel durante aquele período. Então, momentos em que Israel era oprimido, quando se afastava de Deus, se arrependia, retornava a Deus em humilhação, e Deus levantava e inspirava esses que são chamados Shofetim, ou juízes, que são governantes, para conduzir Israel à liberdade. Então temos aqui esse recurso, né, de introdução, outros recursos mais que a King James disponibiliza, uma cronologia inclusive, personagens importantes aí no livro dos Juízes, um pequeno esboço do livro. Partimos então para o texto, que está aqui em 2 colunas. Os versículos estão em lista, como vocês podem ver. Ao meu ver, facilita para uma ministração da mensagem, ok? E ela é riquíssima em comentários. Então o estudo de Holman, que está distribuído ao longo dela, é extraordinário, é muito rico de comentários, inclusive trazendo contribuições em relação a personagens, em alguns contextos importantes, tá? Então vemos aqui mapas ilustrados, é uma Bíblia de fato riquíssima, tá? Então temos aqui mapas ilustrados aqui do contexto, limites do assentamento israelita e da terra ainda a ser conquistada, limites do controle israelita, áreas ainda a serem conquistadas. Então Israel, o que de fato eles conseguiram conquistar naquele momento, as terras que ainda restavam a ser conquistadas, ok? E outros povos que conviviam com ele ao redor. E aí partimos então para o capítulo 3. Outro recurso aqui, Juízes. Então cita aqui a área de atuação de cada um desses juízes, né? Otiniel, Sansão, Ibsã, Débora,
Abidom, Eude, Tolá e por aí vai, tá certo? Gideão. E assim você tem esses recursos que são extraordinários para o entendimento acerca desse período e do local de atuação de cada um desses que foram levantados por Deus para trazer livramento para o povo de Israel. Olha só a qualidade desse mapa aqui, que inclusive está ilustrado e mostra uma perspectiva, não é? Uma perspectiva da geologia desse lugar. Então você tem aqui o Mar Morto, o Rio Jordão, as cadeias de montanhas em volta, tá certo? Você tem então uma forma muito avançada, né, de visualização para o contexto do terreno desse lugar, o que contextualiza, né, em relação ao fato histórico que está sendo mencionado. Então temos aqui recursos muito importantes disponibilizados pela Bíblia King James. Partimos agora para a leitura do texto e depois a leitura dos recursos, que são os comentários de Holman, que estão aqui incluídos, ok? Aqui na Bíblia King James é página 396, capítulo 3, que aparece em letra maior e azul, e sequência os versículos que estão em lista, ok? Vamos lá. Ora, estas são as nações que o Senhor deixou para por elas provar Israel. Tantos quantos em Israel não tivessem conhecido todas as guerras de Canaã. Somente para que as gerações dos filhos de Israel pudessem saber e ensiná-los a guerra, pelo menos aos que antes nada sabiam. A saber, 5 senhores dos filisteus, a Pentápola de Filisteia, que está citando aqui, e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam o monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Aí você tem o que? Um mapa ilustrativo aqui demonstrando toda essa região, certo? Que é um auxílio extraordinário. Seguindo no versículo de número 4, e eles haveriam de provar Israel através deles para saber se eles obedeceriam aos mandamentos do Senhor, aos quais ele ordenou aos seus pais pelas mãos de Moisés. E os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, heteus, que também são conhecidos historicamente como hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Jebuseus ligados a Jebus, Jerusalém. Ferezeus e heveus ligados também a diferentes povos que habitavam ou regiões montanhosas ou vales, tá certo? Até povos que constituem aldeias nos vales. E eles tomaram suas filhas por esposas e deram suas filhas aos seus filhos e serviram aos seus deuses. Ao comportamento de Israel, o sincretismo religioso e a miscigenação étnica que está acontecendo entre eles, o que vem a perpetuar, tá certo? Essa sincretização religiosa, essa mistura com falsos deuses, com cultos estranhos, o que foi terminantemente proibido por Deus, ok? No ato da aliança. E os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram Baalim e aos arvoredos. Serviram Baalim e os arvoredos. Então, práticas de cultos que eram comuns entre esses povos pagãos. Portanto, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu à mão de Cusã-Ristaim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor levantou um libertador para os filhos de Israel, que os libertou, Otiniel. Veja aqui a atuação do ministério, né? Temos aqui Otoniel, exatamente. Então temos aqui o mapa, né, da atuação desses juízes ao longo do território. Muito bem. Quando os filhos de Israel, conforme eu já havia lido, Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais moço de Caleb. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele jogou Israel e saiu para a guerra. E o Senhor entregou Cusã-Ritaim, rei da Mesopotâmia, em sua mão.
e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Ritaim. E a terra teve descanso por 40 anos. E Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. E os filhos de Israel novamente fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor fortaleceu Eglon, rei de Moabe, contra Israel, porque eles haviam feito mal aos olhos do Senhor. E ele reuniu para si os filhos de Amon e Amaleque, e foi e feriu Israel e possuiu a cidade das palmeiras. Então os filhos de Israel serviram a Eglon, rei de Moabe, por 18 anos. Haviam passado por 40 anos de paz, posterior à administração, de Otiniel. Haviam novamente apostatado, e agora a situação em que são entregues a Eglon. E agora já se passa então 18 anos em que eles estão submetidos a essa gestão, tá certo, desse rei perverso de Eglon. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, um benjaminita, um homem canhoto. E por ele os filhos de Israel enviaram um presente a Eglon, rei de Moabe. Ele cita aqui, o libertador, Eude. E aqui nós temos Eude. Veja aqui a atuação do ministério de Eude. Mas Eude fez para si um punhal que tinha 2 gumes, de um côvado de comprimento, e ele o cingiu debaixo de suas vestes sobre a coxa direita. E ele trouxe o presente para Eglon, rei de Moabe, e Eglon era um homem muito gordo. E quando terminou de oferecer o presente, ele despediu as pessoas que carregavam o presente. Mas ele mesmo voltou-se novamente das pedreiras que ficavam junto a Gilgal e disse: tenho um recado secreto para ti, ó rei. Que disse: guarde silêncio. E todos os que estavam perto dele se retiraram de sua presença. E Eude veio até ele, e ele estava assentado em um salão de verão, que ele mantinha para si apenas. E Eude disse: tenho uma mensagem de Deus para ti. E ele se levantou do seu assento. E Eude estendeu à frente a sua mão esquerda, e pegou o punhal de sua coxa direita, e cravou na sua barriga. E o cabo também penetrou depois da lâmina, e a gordura se fechou sobre a lâmina, de modo que ele não conseguiu retirar o punhal de sua barriga, e a sujeira saiu. Então Eude seguiu para o pórtico e fechou as portas do salão sobre ele e as trancou. Quando ele saiu, os servos chegaram, e quando viram, eis que as portas do salão estavam trancadas, e disseram: certamente ele cobre os seus pés na sua câmara de verão. A estratégia de Eude para eliminar esse rei que estava submetendo Israel debaixo de sua tirania, Já estamos no versículo 25. E eles esperaram até ficarem envergonhados, e eis que ele não abria as portas do salão. Por isso pegaram uma chave e as abriram, e eis que o seu senhor estava caído morto em terra. E Eude escapou enquanto eles esperavam, e passou além das pedreiras, e escapou para Seirá. 27. E sucedeu que quando chegou, ele soprou a trombeta no monte Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele do monte, e ele diante deles. E ele lhes disse: sigam-me, pois o Senhor entregou os vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E eles desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão. E aí é interessante para essa descrição, esse mapa aqui que mostra inclusive a profundidade. Veja o val do Jordão, ok? Então você tem esse mapa que mostra inclusive o relevo da região. Então são recursos muito importantes. Muito bem, o val do Jordão em direção a Moabe. Não permitiram que nenhum homem os atravessasse. E eles mataram de Moabe naquele momento cerca de 10.000 homens, todos robustos e todos homens de bravura. E dali não escapou um homem sequer.
Então Moabe foi subjugado naquele dia sob a mão de Israel. E a terra teve descanso por 80 anos. Depois do juízo perpetrado por Otiniel foram 40 anos. E agora, depois de 18 anos de escravidão, a libertação por meio de Eude vai proporcionar 80 anos de paz para Israel. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus com um aguilhão de boi. E ele também livrou Israel. E Sangar é mencionado somente nesse texto, nesse pequeno versículo, versículo de número 31, no capítulo 3 de Juízes. Interessante, né? Interessantíssimo. Temos então aqui alguns recursos, né, que eu quero compartilhar com vocês no pouco tempo que resta aí do vídeo. Então, a partir do capítulo 3, versículos 1 ao 4, nós temos este comentário aqui, esse comentário, né, dos estudos de Roman. Toda a variedade de habitantes da terra de Canaã serviria para testar o povo de Deus. A lista do versículo 3 abrange toda a terra prometida: sudoeste, filisteus, nordeste, sidônios, noroeste, sidônio, nordeste, heveus, e sudeste, cananeus. O Senhor permitiu que esses povos permanecessem na terra para que seu povo pudesse aprender a guerrear e visse sua fidelidade em primeira mão, bem como para provar o seu compromisso de servir somente a Ele. Então existem algumas situações que são colocadas aí e que são devidamente esclarecidas, né? Então você tem tanto a ordenança de Deus votando todo aquele povo ao anátema. Então Israel tinha não apenas como alguém pode pensar, teve o privilégio, tá certo, de executar juízo. Não é uma questão dele ter um privilégio, porque Israel não é melhor do que nenhum outro povo. É apenas o povo com o qual Deus firmou um pacto e uma aliança. E enquanto se mantivessem fiel, se beneficiariam então desta aliança. E Deus utilizou-se de Israel como meio de juízo, como a vara de juízo, a vara de julgamento, a espada de Deus. Então a espada do juízo de Deus desceu sobre aqueles povos infiéis, aqueles povos que não se submetiam, não atendiam ao chamado de Deus para o arrependimento, ao chamado de Deus para a obediência. Então, devido a esta desobediência, devido a essa insubordinação, veio o juízo sobre eles, e o juízo foi perpetrado por meio do povo de Israel. Bem como Israel sofreria juízo, e é interessante observarmos isso, porque Deus, Ele é o Senhor de todos os povos. Então, em determinado momento, Israel é o mecanismo de juízo, mas em outro momento em que Israel agora está apostatado da sua fidelidade para com Deus, Israel sofre juízo. E Deus usa para tanto os povos que ele constitui, que ele levanta para tal. Então utilizou-se dos cananeus, utilizou-se dos sidônios, utilizou-se dos filisteus, utilizou-se dos moabitas, dos edomitas posteriormente. Então são povos por meio dos quais Deus perpetra juízo sobre o seu povo, o povo do seu pacto, da sua aliança também, uma vez que eles abandonam essa fidelidade para com Deus, que eles se insubordinam para com Deus. Então existe essa situação na qual Deus é o justo juiz sobre todos os povos, sobre todas as nações. E aqui vemos a situação em que mesmo esses povos deveriam ter sido eliminados por Israel, não foram. Se não foram, agora eles cumprirão um novo papel, que é o papel de serem também mecanismos do juízo de Deus sobre Israel. Tanto a questão de serem meios pelos quais Israel é levado à prática da batalha, da guerra, é aperfeiçoado nessa prática de batalha, bem como também quando ele apostata da sua fidelidade a Deus e passa a interagir com esses povos de modo a cultuar junto com eles, a se prostituir com seus deuses, a se prostituir com as suas práticas, esses povos são levantados como vara do juízo de Deus contra Israel. E quando Israel se humilha, Deus levanta um juiz para os libertar dessa opressão. Como a gente viu aqui Otiniel, a gente viu Eude e ao final aqui Sangar. Então são situações que o livro do Juízes nos descreve em relação ao governo de Deus sobre essas diferentes situações. 3, 7 a 11. O período em que Otiniel foi juiz estabelece o padrão de comparação para todos os juízes depois dele. Aqui Baal está ligado à sua cônjuge mais comum na literatura cananeia, Azerá.
em vez de Astarote, que foi mencionada no capítulo 2, uma deusa vinculada à guerra, bem como à fertilidade. E aqui estamos vendo Azerá, ou poste ídolo, tá certo? Que é adorado nesses arvoredos. Notem 2:6 e também 13. Azerá era uma deusa da fertilidade que geralmente representada em forma de árvore. Como consequência da infidelidade de Israel, o Senhor os entregou nas mãos de um opressor, Cusã-Ritaim, ou Cuxã, o duplamente ímpio. A região de Arã, dos dois rios, Arã-Naaraim, ficava ao norte de Israel, na Mesopotâmia. Gênesis 24:10. O fato de um rei arameu oprimir toda a terra de Israel até o sul, na Judéia, era um sinal de seu poder militar. Após 8 anos sob o domínio inimigo, Israel clamou ao Senhor, que levantou e capacitou Otiniel, sendo sobrinho de Calebe. Otiniel possuía as credenciais para libertar Israel. Versículos 9 e 10. Ver nota de 1 e 13. Veja. Depois de libertar Israel, ele continuou liderando o povo e a nação teve paz por 40 anos. Não obstante, após a morte de Otiniel, o ciclo de pecado e juízo começou novamente, conforme já havia mencionado, né? A situação na qual Israel apostata e novamente passa pelo mesmo ciclo, no qual ele é subjugado por um tirano, ele se humilha, se arrepende, retorna à aliança divina, quando então um novo juiz é levantado. Para capítulo 3, versículos 12 ao 14, diz: Desta vez o inimigo era Eglon, rei de Moabe, ajudado pelos filhos de Amon e Amaleque. Essas tribos viviam a leste de Israel, na Transjordânia, fazendo com que a cidade das palmeiras, ou seja, Jericó, fosse uma base natural para governarem o território que conquistassem. Israel derrotou terra que conquistassem, Transjordânia, deixa eu me localizar de novo. Israel derrotou mais para aprender sua lição. Israel demorou mais para aprender sua lição, ok? Do que no primeiro ciclo. Eles suportaram 18 anos de sofrimento antes de clamarem por libertação, ok? Então, uma vez que as letras são pequenas, torna um pouco difícil aqui a visualização à distância. Mas é necessário para que possam disponibilizar tantos recursos, né, como esse que estamos vendo aqui na Bíblia BKJ, né, na Bíblia com comentário de Roma. Agora para o capítulo 3, versículos 15 ao 17. Quando Israel clamou ao Senhor, ele mais uma vez providenciou um libertador, Eude, um homem canhoto, como é destacado, né? O texto faz questão de destacar essa característica peculiar dele. Ser canhoto parece ter sido relativamente comum entre os homens de Benjamim, cita 20:16. O que é irônico, já que este homem, cujo nome significa filho da mão direita. Então a ironia está aí, né? O nome dele significa filho da mão direita. A expressão idiomática incomum usada aqui, retratado na mão direita, sugere que ser canhoto deve ter sido considerado um defeito, ok? Uma vez que isso tornou-se um destaque, né? E que o seguinte libertador de Israel não tinha a aparência perfeita do primeiro. Eude também usou uma estratégia diferente para libertar Israel, assassinando o opressor por meio de um engano e astúcia, em vez de se engajar em um combate logo de início. Para isso, Eude fez uma espada relativamente curta e a escondeu em sua coxa direita.
do lado oposto ao que um destro preferiria. O nome Eglon significa novilho, aspecto que se repercute em toda... vamos ver. O nome Eglon se repercute em toda a narrativa quando se enfatiza que ele era gordo. Normalmente esta característica era positiva no Antigo Testamento, no qual o tamanho físico era sinal de grande riqueza. Entretanto, ao lado do nome Eglon, essa característica destacou como um novilho cevado, pronto para o abate. Então, essas características foram usadas pejorativamente, né, em relação a Eglon, associando o nome novilho à sua condição física, gordo, então como um novilho pronto para o abate, que foi efetivado aí por Eude, com esse estratagema que ele bolou, de uma espada curta colocada na sua coxa direita, sendo ele canhoto. Então ele remove essa espada de forma inesperada, né, pelo rei. Então toda essa dinâmica surpreende, né, aquele rei, tanto a questão dele ter pedido uma audiência secreta, ele dizer que tinha um segredo, depois falou que tinha uma palavra de Deus para ele. Ele então não espera, o movimento que ele faz é incomum, uma vez que ele é canhoto, puxa da perna direita uma pequena espada, né, que enterra então em sua barriga, de tal modo que ela até o cabo penetra nele, e ele então é morto ali. E a situação um tanto trágica, um tanto cômica, né, dos seus funcionários estarem aguardando, esperando, né, por ele. Ele sai, deixa as portas trancadas e os funcionários ficam ali sem saber muito o que fazer, esperando por uma autorização para adentrar o recinto. E quando enfim resolvem, né, percebem que tem uma coisa errada e resolvem adentrar, o homem já está morto há um bom tempo. Então, por meio desse estratagema, ele convoca Israel com toque de trombeta, e eles vão deter o avanço dos moabitas, que não conseguem atravessar o Val do Jordão. Então a situação eles vão fazer a contingência aqui para que os moabitas não consigam atravessar, e aí há grande mortandade de homens valentes dos moabitas e libertação de Israel. Eu queria mencionar somente uma última abordagem aqui, porque o tempo já se vai, em relação a Sangar, porque é um personagem bastante singular, mencionado só nesse trecho. Eu quero compartilhar com vocês esse recurso aqui. 3:31, essa nota curta apresenta Sangar, por vezes chamado juiz menor, embora não seja dito explicitamente que ele julgou Israel. Seu nome é extraordinário de duas maneiras. A forma Sangar não é forma normal de um nome hebraico, e a declaração filho de Anate sugere que ele era ou tinha sido um seguidor de Anate, deusa cananeia da guerra. Aparentemente, este estrangeiro libertou Israel abatendo 600 filisteus com um aguilhão, com um aguilhão de bois. Os filisteus, ou povos do mar, não eram naturais de Canaã. Eles chegaram ali entre os séculos 12 e 11 a.C., vindos da Anatólia e de Creta. A partir de suas bases na planície costeira, os filisteus se tornaram um crescente problema para os israelitas. Empurrá-los de lado leste até o sopé dos montes de Israel. Um aguilhão de bois era um bastão pontudo com mais de 2,40 metros de comprimento e uma ponta afiada, provavelmente um metal. Primeiro livro de